A gente consegue. Tô nervoso. Tá bom. Deixa eu ver o cabelo. E você tem que olhar, ficar olhando pra lá também, de vez em quando, tá? Tá. 1, 2, 3 e... Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Compartilhando a Mesa. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Um cara, homem de Deus, top, hein? Não. Depois você me passa o pix, tá bom? Brincadeira. O meu pai, Gabriel. Olá, tudo bem? Fala aí sobre você um pouquinho, pai. Pra quem não conhece. Quem não conhece, eu sou o Gabriel, marido da Lisneia, pai da Anelisa, da Rebeca e da Melissa. Isso aí. E aí, hoje a gente veio com mais um assunto que o Senhor tem falado no coração. E hoje meu pai vai compartilhar um pouquinho sobre o que o Senhor tem falado com ele, o que o Senhor tem falado na nossa casa aqui, né? E eu espero que o Senhor esteja falando com você aí. Eu quero abençoar a sua vida, que você está ouvindo agora, que o Senhor continue a falar no seu coração e que essa palavra venha entrar em concordância e que o Senhor continue falando aí, que você seja edificado, em nome de Jesus. Amém. Manda bala. Bom, quando a Anelisa pediu pra gente compartilhar a mesa, as experiências que nós estamos tendo, o Senhor me lembrou de um assunto que há algum tempo a gente tem ouvido e faz parte da edificação, da fundamentação na vida de um discípulo de Jesus, que é isso que nós almejamos, ser semelhantes a Jesus. Amém. E é um dos fundamentos no qual nós devemos estar edificados. A palavra é ouvir, porque nesses dias nós temos ouvido muitas coisas. A palavra fala também sobre comichões nos ouvidos, há muitas coisas que a gente vê nas redes sociais, e isso pode influenciar a nossa vida. É verdade. Então, revendo um pouquinho dos fundamentos que nós estamos fazendo com todas aquelas pessoas que nós estamos cooperando, toda a igreja, o Senhor me lembrou sobre a rocha e a areia. E aqui tem 2 homens, e eles ambos ouviram a palavra de Deus. E nós temos visto que tem sido lançado muitos fundamentos, tem sido lançadas muitas palavras, e quando você volta para o fundamento, você eu começo a rever algo que, se está certo ou se está errado. E aqui a palavra em Mateus 7, 24 ao 27, ele fala que existiam 2 homens, os 2 estavam construindo, ambos ouviram a palavra, só que apenas um praticou e outro não praticou. E vivemos dias que palavras têm sido faladas, muita busca na internet, que tem sido uma ferramenta. E também não está sendo valorizada a palavra de Deus, né? Isso. Então a gente tem tido muito aquela questão, eu vou buscar numa ferramenta que é fácil. Exatamente. Só que quando a gente vai para a palavra, que não é que ela é difícil, mas as coisas do nosso dia a dia, que fala que as chuvas, os ventos, são as situações que estão ocorrendo na nossa vida, acaba distanciando um pouquinho dessa prática da palavra. Que ouviu a palavra aqui, né, de Jesus, fala que ele tratou como um homem prudente, e o que não ouviu, o insensato. Então, o que nós temos ouvido nesses dias? Tem várias coisas que a gente tem ouvido, mas o que a gente tem realmente absorvido, o que a gente tem trazido para parte do nosso fundamento? Então, isso traz a questão da sensibilidade dos nossos ouvidos à palavra de Deus, que tem sido pregado, né, um evangelho que é fácil, superficial, né? Você pode, você consegue. Então, o coach, né? Então a gente precisa ouvir um pouquinho mais, meditar na palavra, porque aqui na palavra de Mateus 7 ele fala que os 2 homens estavam construindo, como a gente falou no começo. Os 2 ouviram a palavra, e só que apenas um foi
o que praticou aquilo que Jesus estava falando, né? Então a gente vê que os dois escutaram, os dois edificaram, mas a atitude de ambos foram diferentes. Receberam o mesmo alimento, ouviram as mesmas coisas, mas apenas um fez certo. E ele fala que esse daí é o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Então hoje, há muitos dias, a gente tem ouvido muitas coisas e muitas palavras, e às vezes a gente busca na internet alguma coisa para criar algo de efeito e esquece que o fundamento já foi colocado, o que a gente tem sido colocado sobre esse fundamento, sobre as nossas vidas, ela está sendo edificada. Então a gente não pode chegar, né, porque eu sou engenheiro, né, mas você pode chegar você pode chegar numa construção e simplesmente tirar algum elemento dentro dessa construção que você vai prejudicar. Sim. Então a palavra fala que a nossa vida é uma obra em andamento. Amém. Então cada fase da nossa vida está sendo edificada alguma coisa. Então não adianta a gente ficar fazendo puxadinho, puxa dali, sendo que o fundamento já foi colocado, a nossa casa já está, vamos falar os termos, averbada em Cristo. Então está moldando o nosso caráter, a nossa atitude, forma de ser, e com isso a gente vai buscar o resultado. Que toda construção ela tem um resultado, é uma moradia. Então olhando para nessa visão, nesse ponto de vista, nós vemos que nós estamos sendo edificados, sendo aperfeiçoados, edificados para quem? Porque nós somos casa do Espírito Santo, nós somos morada de Deus. Então, nós não moraríamos em qualquer casa. Então, o Espírito Santo, né, tanto é que homens tentaram, né, a gente vê desde a fundação do mundo, homens tentando um lugar para Deus, e aí Deus escolhe a gente. Mas a gente tem que saber o que está ouvindo. A gente não é que tem filtrar, um filtro, né? Assim, qual que tem sido o meu filtro? O que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido aquilo que me agrada ou aquilo que me confronta? Nossa, isso é muito forte. Porque o Evangelho, o Senhor, Ele nos chama para negar a si mesmo. Então, quando a gente nega a si mesmo, a gente deixa de viver para nós, para viver para Cristo, né? E isso, nossa, é muito forte, né? Eu creio que tudo que a gente for falar, tudo que a gente for escutar, tem que ser com base na palavra. Porque se vier de nós, coisa ruim, galera, não é boa. Geralmente não é coisa boa, né? Mas amém. É muito... Então nós precisamos ser confrontados para sermos aperfeiçoados. Amém. Então aquilo que me faz bem, geralmente ela pode estar vindo de mim mesmo. Sim. Então o que eu tenho ouvido? Aquilo que eu tenho ouvido tem me edificado, porque tudo que edifica, confronta, edifica. E tudo que não confronta vai edificar, mas uma hora vai cair, que é a casa na areia. Onde está meu alicerce? E até tem uma música, eu não vou lembrar, mas ele fala sobre o que a gente nós temos ouvido. E uma passagem que muito me chama a atenção, que às vezes eu posso entender, por que você está falando de ouvir, se essa palavra não tem nada a ver? Mas é quando Abraão e Sara estão no deserto e chegam os 3 anjos, né, do Senhor. Nós cremos que é o próprio Jesus que chegou ali. E quando Jesus, né, o anjo do Senhor fala, para Abraão, Sara vai ter um filho, e ela ri, ela estava ouvindo. Ambos estavam ouvindo. Abraão creu, Sara riu. Mas Jesus fala, né, o anjo fala para ela, eu conheço além do silêncio. Por que você riu? Essa passagem sempre me chamou a atenção, porque assim, faz referência ao que eu tenho ouvido. Então Abraão ouviu e creu, ele fundamentou. É a questão de você ouvir e você decidir o que você vai fazer com aquilo, né? Exatamente. Porque cada um tem uma função.
cada elemento numa construção tem uma função. Jesus é o fundamento. Então já foi lançado o fundamento. E, então assim, o que eu tenho ouvido? O que eu tenho crido? A palavra nos leva a isso. Nós temos que crer. A vida eterna é que creiam. Então conheçam. É o conhecer, é o relacionamento com Deus que vai fazer a gente crer ou não crer, a gente ser sensato ou ser insensato, construir a nossa casa na rocha ou construir ela na areia. Então assim, o que eu tenho ouvido? Aquilo que me conforta ou aquilo que me confronta? Isso faz uma grande diferença quando nós pensamos na edificação de nossas vidas em Cristo Jesus. E é isso que a gente tem aprendido, tem vivido nesses dias. Tem conflito? Tem. Tem incredulidade? Tem. Só que assim, nós não perdemos a fé, nós continuamos crendo, ouvindo, perseverando naquilo que a gente tem se alimentado, tem edificado. Eu creio que a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós temos ouvido. Nós temos que ser como os crentes em Bereia. Eles ouviam o que Paulo estava falando, mas eles iam conferir se era da parte de Deus. Então às vezes eu posso estar falando uma coisa aqui para vocês que não é de Deus, é da minha carne. E esses dias a gente tem tido experiências com Deus e nos dias de jejum específicos, Senhor, eu fui levantar mais cedo, fui dar uma desperta, como diz aí, porque assim, eu estava com fome e o jejum era o dia todo. Nessas experiências que a gente tem de jejum, e como era o dia todo, eu falei, hoje eu estou com muita fome, estava meio ruim, e eu levantei mais cedo, porque o jejum começava às 6 horas, e eu levantei mais cedo para comer. Só quando eu levantei, eu ouvi o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, você está carnal. Eita, pega. E aí eu pensei, puxa, eu estou levantando para comer. Então assim, ouvi o Espírito Santo. Quem que eu tenho ouvido nesses dias? A palavra, se eu ouço e pratico, eu sou prudente. Se eu ouço e não pratico, eu sou insensato. Então o meu anseio nesses dias tem sido para eu ser sensato, prudente, não insensato, como a palavra fala. Amém. Eu creio que todos nós, quando nós decidimos a nossa caminhada com o Senhor, decidimos ser pessoas, homens e mulheres prudentes, pessoas que querem seguir ao Senhor, negar a si mesmo todos os dias, estar atentos, escutar, o que eu também tenho aprendido na minha faculdade, a questão da diferença entre ouvir e escutar. E é a gente escutar, a gente praticar. Eu creio que na caminhada com o Senhor, Ele nos chama muito atenção sobre isso. A gente escutar e praticar. E o que está na Bíblia, que o Senhor fala conosco, é importante porque ultimamente tem muitos falsos profetas, umas profetadas aí, muitos pastores coaches por aí. Nada contra vocês, irmãos, mas vamos, Mas eu creio que a nossa caminhada todos os dias é negar a si mesmo, tomar nossa cruz e seguir ao Senhor, Amém. Amém, gente. É isso. É uma palavra que o Senhor colocou no coração do meu pai, muito preciosa. Que eu creio que tanto falou comigo, falou com você aí. Então, eu creio que se falou com você, você vai estar compartilhando para outras pessoas, para que essas pessoas também possam ser cada vez mais edificadas pela palavra do Senhor. Se quiser complementar aqui nos comentários algum texto, alguma palavra, alguma frase que durante esse vídeo o Senhor falou com você, deixa aqui, compartilha conosco, para nós também sermos cada vez mais edificados. Amém. Galera, foi isso. Esperamos vocês no próximo episódio. E um beijão. Manda um beijinho. É nóis. Fica na paz.